Oi, hoje nós vamos falar sobre a Guerra Fria, que foi uma guerra que aconteceu nos anos de 1947 e 1991. E eu vou falar sobre o contexto da guerra. Como vocês podem ver aqui, essa aqui é a bandeira da União Soviética, atualmente Rússia, e essa daqui é a dos Estados Unidos. Então, a guerra que aconteceu entre os Estados Unidos e a União Soviética gerou uma grande polarização, dividindo o mundo em dois blocos, um liderado pelos americanos e o outro liderado pelos soviéticos. Essa polarização gerou um grande conflito político-ideológico, onde os Estados Unidos defendiam o capitalismo e a União Soviética defendia o socialismo. Em si, a Guerra Fria não gerou um conflito armado direto entre os Estados Unidos e a União Soviética. Entretanto, o conflito gerou um grande conflito armado ao redor do mundo, onde diversos níveis como economia, diplomacia, tecnologia foram debatidas e muitas vezes geraram conflito armado entre outros países que defendiam essas diplomacias. Eu vou falar sobre também a origem do termo da palavra. Por que se chama Guerra Fria? Se chama Guerra Fria porque não houve uma guerra direta entre as superpotências, dada uma inviabilidade da vitória em uma batalha nuclear. Vou falar também sobre a corrida armamentista, que foi uma corrida que teve entre as duas potências, onde elas desenvolveram vários armamentos, bombas nucleares e diversos equipamentos, onde foram distribuídos para seus companheiros, que eram os países que defendiam sua política. A corrida também que teve foi a espacial, onde no dia 4 de outubro de 1957, a União Soviética lançou para o espaço o primeiro satélite, chamado Sputnik. Logo depois, eles lançaram a cadela Laika, que gerou um grande conflito na época, por causa que os defensores de animais acreditavam que ela nem chegou a sair da estratosfera da Terra, morrendo logo após o seu lançamento. Aí depois foram lançados também hamsters, coelhos, até eles conseguirem lançar o homem para a Lua. Eu vou falar um pouco sobre as causas da Guerra Fria, os fatos que ocorreram que acabaram ocasionando na Guerra Fria. A Guerra Fria foi um conflito ideológico, então não foram causas físicas que acabaram resultando nisso. Uma das causas mais importantes do início, para que o início da Guerra Fria tenha acontecido, é o contexto da Segunda Guerra Mundial, onde a maioria dos países da Europa está realmente muito frágil, com uma economia abalada, uma agricultura abalada, realmente um momento de muita crise. E com isso, o então presidente dos Estados Unidos na época, Harry Truman, deu início à doutrina Truman. Um dos primeiros atos da doutrina Truman realmente foi o Plano Marshall. O Plano Marshall tinha como objetivo apoiar os países mais abalados pela Segunda Guerra Mundial, principalmente aqueles do leste europeu, que eram aqueles mais propensos a terem influências socialistas, soviéticas no caso. Obviamente que quanto menos países com esse plano com esse plano econômico, seria melhor para os Estados Unidos, porque mais compra, mais venda, mais capital girando nos Estados Unidos, mesmo que eles precisam reforçar o capitalismo, levar o capitalismo adiante. Enquanto isso, por outro lado, o socialismo tentava realmente se expandir. Logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, aliás, durante a Rússia já mostrava, após a Revolução Russa, que realmente estava tendendo por esse lado socialista e já começava, inclusive, a engolir alguns países que estavam por ali em volta, a Ucrânia, a Iugoslávia e países como esses.
o que acontecia, essa guerra entre socialismo e capitalismo, o que acontecia era que basicamente tinham os dois países símbolos para ambos. A gente tinha Cuba com muitos resquícios socialistas aqui na América, mas realmente a potência socialista era o RSS e a potência capitalista era os Estados Unidos. Então acabava que esses países acabavam muitas vezes demonstrando força para realmente impor um sobre o outro economicamente. Foram anos de muito medo e muita desconfiança, né? Uma guerra nuclear iminente, mas não saiu do plano ideológico, pelo menos entre esses dois países diretamente. Né? Aconteceram outros conflitos, onde cada país tomou o seu partido, ajudou, mas, resumidamente, as causas da Guerra Fria, resumidamente, foram essas. Oi, gente, então, eu vou falar sobre os antecedentes da Guerra Fria. A Guerra Fria teve como antecedentes, por exemplo, a Revolução Chinesa. A Revolução Chinesa ela foi dividida basicamente em duas partes, que foi a de 1911 e a de 1949. A Revolução de 1911, ou Revolução Nacionalista, ou de Xinhai, que foi essa daí, ela aconteceu no período da dinastia Qing. A dinastia Qing foi um período marcado por muitas revoltas e por muita invasão estrangeira. Então, era um momento que a China estava praticamente toda dominada e influenciada pelos estrangeiros. Eu vou citar e explicar como que aconteceram algumas dessas revoltas, as principais, que mais marcaram este período. A Guerra do Ópio. Na verdade, foram as guerras porque foram duas. Aconteceu o seguinte, o Reino Unido vendia chá para a China, então a China era um forte comprador de chá do Reino Unido, e um desses chás era o ópio. O ópio, no início, ele era usado como medicamento, ele ajudava e tal, papapá, até aí tudo bem. Só que depois, o pessoal começou a usar o ópio como droga. E aí virou ilícito, né? Então, o ópio já era proibido no Reino Unido. Proibiram o ópio no Reino Unido. Só que o Reino Unido não queria parar de vender o ópio para a China. Aí continuou exportando o ópio para a China. Só que os chineses pensaram assim, se o ópio é proibido aí no seu país e você quer continuar comercializando com a gente, mas isso não pode, porque o ópio é uma droga ilícita. Aí os chineses ficaram revoltados e o Reino Unido não quis parar de vender o ópio para a China. Aí o que aconteceu? Os chineses destruíram um carregamento enorme de ópio que parou na China. Só que o Reino Unido ficou muito bolado, ficou muito revoltado com isso. Porque aquele carregamento nem era para os chineses, aquele carregamento era para um outro país. Só que os chineses não sabiam, não tinha como eles saberem. Aí o Reino Unido viu aquilo como uma declaração de guerra. E aí surgiu a Guerra do Ópio. Aí tá, na primeira guerra do ópio, os chineses perderam e foram obrigados, né? O Reino Unido tomou parte de Hong Kong da China. E depois dessa primeira guerra do ópio, os ingleses passaram a ter total acesso, assim, completamente livre sobre a China. Então, os ingleses podiam fazer o que eles quisessem praticamente na China. Podiam circular para onde que eles quisessem. Aí, beleza. Aí teve a Segunda Guerra do Ópio. Na Segunda Guerra do Ópio, a China perdeu de novo. Então, assim, piorou mais ainda a situação da China. Bom, a Guerra do Ópio foi basicamente isso. A China perdeu as duas e os ingleses passaram a ter ainda mais autoridade e controle sobre o território chinês. Outro conflito muito importante foi as guerras sino-japonesas. Foram duas guerras. O que aconteceu? Depois da Guerra do Ópio, a China estava muito fragilizada, né? O Japão viu aquilo. O Japão tinha interesses na Coreia. A Coreia era um território chinês. Então, o que o Japão pensou? Eu vou atacar a China, já que ela já está fragilizada, e aí eu vou o quê? Apoiar a Coreia para exercer influência sobre ela. Aí, beleza, muito esperto do Japão. O Japão atacou a China contra-atacou, mas a China estava fragilizada. Então, o que aconteceu? A China perdeu. Pois é. Aí, beleza. A China foi obrigada a reconhecer a independência da Coreia e ainda perdeu um de seus territórios. A China perdeu a Ilha das Formosas, hoje em dia é Taiwan. Perdeu isso tudo para o Japão. Aí, ok. Só que depois disso, os chineses ficaram muito revoltados. Por quê? Eles só estavam perdendo guerra. Eles perderam as duas guerras do ópio e ainda perderam a guerra sino-japonesa contra o Japão. Aí eles estavam possessos da vida. Aí eles derrubaram. Foi nesse momento que eles derrubaram a dinastia Qing e instaurou a república.
Só que aí começou a briga interna. Por quê? Foram criados os dois partidos, o nacionalista e o comunista, né? E aí esses partidos eles estavam brigando entre si para ver quem que ia mandar. Aí os nacionalistas assumiram o poder numa parte, aí os comunistas não gostaram, e aí ficou aquela coisa de um atacando o outro. Aí o Japão viu aquilo e falou, opa, agora é minha hora, é o momento ideal para eu atacar a China de novo, porque a China tá completamente fragilizada. Os seus partidos estão brigando entre si, então é agora. Só que o Japão precisava de uma desculpa para invadir a China. Ele não podia simplesmente invadir a China. Aí o que ele fez? Ele explodiu uma ponte que tinha no Japão, que ligava o Japão com algum outro lugar. Explodiu essa ponte e colocou a culpa nos chineses. Falou que os chineses que fizeram isso. E aí tiraram aquilo como um motivo. E aí tiraram aquilo como motivo para poder atacar a China. E atacaram a China. Aí mandou batalhões para poder atacar a China, foi só avançando. Aí a China tentou contra-atacar, só que a China estava muito fragilizada, como eu já disse várias vezes. E aí o que ela fez? Pediu ajuda para a Liga das Nações. Na hora que a Liga das Nações viu aquilo, ela imediatamente expulsou o Japão da Liga. E aí o Japão ficou mais revoltado ainda. Aí o Japão declarou oficialmente guerra contra a China. E aí ficou aquele clima de tensão, aquela coisa maravilhosa, né? Pois é. Então, aí ficou aquilo, guerra entre Japão e China, um ataca o outro e não sei o que, não sei o que, não sei o que. A China perdeu de novo, pra variar, e foi obrigada a assinar um outro tratado. Além daquele de perder Taiwan e de reconhecer a independência da Coreia, ela ainda tinha que fazer outras coisas. Ela tinha que abrir seu território para mais países, para o comércio com mais países. Só que a China não queria fazer isso. Aí o que aconteceu? Fizeram um outro tratado que obrigava a China a fazer isso. Aí a China assinou e abriu seus portos para outros países, começou a comercializar com outros países. Bom, foi basicamente isso. Outro conflito marcante foi a Guerra dos Boxers. Comparado a essas outras duas guerras, melhor dizendo, 4 guerras, não foi tão marcante, mas foi importante sim. Por quê? Desde o início eu tô falando que a China estava sob muita influência estrangeira. Então os estrangeiros estavam tomando mais decisões do território chinês do que os próprios chineses. E estava deixando eles muito revoltados. Aí o que aconteceu? A Guerra dos Boxers foi justamente para tentar expulsar esses estrangeiros do território chinês. Eles tiveram total apoio da imperatriz, na época era imperatriz, porque o imperador, né, o marido dela tinha morrido, então ela era viúva e tava dando total apoio para eles, até porque ela tava vendo os estrangeiros todos tomando conta do seu território e ela não podia fazer nada, né? Aí ela aproveitou que o pessoal também tava revoltado e foi na onda deles. Aí beleza, eles lutaram, só que não adiantou. Os estrangeiros continuaram na China e... Bom, ficou como estava e até um pouco pior, né? Ou seja, a China estava muito mais fragilizada do que no início. A China só estava perdendo as guerras. Tá, depois dessa confusão toda, acaba a primeira parte da Revolução Chinesa e começa a segunda parte, de 1949, que foi a Revolução Comunista. Como o próprio nome já diz, quem assumiu? Os comunistas. Então, o líder deles foi o Mao Tse-tung. O governo de Mao Tse-tung, como que foi? No começo, foi bom. Ele fez muitas coisas boas, isso é verdade. Ele buscava muito a emancipação feminina, sabe? Ele queria essa igualdade de sexos, isso é muito positivo. Outra coisa que ele fez também foi abrir mais espaço para a liberdade de expressão, sabe? Ele deixava as pessoas se expressarem mais. Só que, aí começa a parte negativa. As pessoas se expressaram tanto que começaram a criticar muito o governo dele. E essas críticas foram muito negativas. E aí ele ficou revoltado. E aí né, ele começou a ficar mais autoritário. Aí ele começou a perseguir essas pessoas que criticavam tanto o governo dele e tal. E aí começou essa parte aí. Tá, agora quanto à economia. Ele pensava muito na produtividade. Tudo que ele queria era o lucro. Aí ele começou a fazer várias mudanças. Ele acabou com as propriedades privadas, né? Ele queria a divisão dos territórios para o plantio agrícola. Ele substituía fazendas dos moradores por lugares para indústrias. Então, assim, ele visava muito no lucro. Isso
acabou deixando os moradores, né, os chineses, bem insatisfeitos. Essas mudanças todas que ele fez na produtividade e tal, isso ficou conhecido como salto para frente. Isso foi um completo fracasso. Deixou muitos trabalhadores com fome, morreram de fome, inclusive, e deixou muita gente revoltada. Isso foi um fato e quebrou o país praticamente. Bom, depois desse fracasso econômico, veio o fracasso cultural. Por quê? O Mao Tse-tung inventou essa revolução cultural chinesa. O que ele queria? Doutrinar a população. Ele queria apagar essa cultura chinesa, queria apagar toda a ideia de capitalismo da mente dos chineses. E ele queria idolatria total a ele, o imperador. Isso, bom, não deu certo e esse movimento acabou com sua morte em 1976. Bom, foi isso basicamente a Revolução Chinesa. Um outro antecedente muito importante da Guerra Fria foi a Revolução Cubana. Eu vou explicar bem resumidamente do que foi a Revolução Cubana e como que ela aconteceu. Bom, depois da independência de Cuba, o pessoal estava achando que ia ter um governo mais tranquilo, mais democrático. Só que não. Por meio de um golpe, Fulgêncio Batista instaurou a ditadura em Cuba. Só que os militantes, tipo Fidel Castro, né, que foi o líder, eles não aceitaram isso facilmente. Eles tentaram bater de frente contra o Fulgêncio. Só que não deu certo, né? A maioria foi condenada, eles foram presos e tal. Inclusive, o Fidel Castro, ele era advogado e fez a sua própria defesa. Seu discurso entrou para a história, porque ele falou: a história me absolverá. Isso é só uma curiosidade. Depois de um tempo, Fidel Castro conheceu Che Guevara por meio do seu irmão. Aí os dois juntos planejaram uma forma de derrubar Fulgêncio Batista. Eles conseguiram dominar a Havana e instauraram lá uma república onde fizeram várias reformas que foi até muito positiva para a Havana. Só que aí os Estados Unidos ficou insatisfeito e começou a atacar Cuba, a atacar Fidel. Então Fidel Castro declarou Cuba como comunista, como um país comunista oficialmente, e se aliou à União Soviética. Bom, foi basicamente isso. Envolvimento indireto foi no contexto de Guerra Fria, que ocorreu a Guerra da Coreia, que antes a Coreia era colônia do Japão, e o Japão, ele achava isso, eles exploravam muito da Coreia, tanto para eles obrigavam eles a entrar nas guerras e obrigavam eles a trabalhar. E o Japão também queria introduzir a cultura deles na Coreia, só que a Coreia já tinha sua própria cultura. Na Segunda Guerra Mundial, o Japão entra apoiando a Alemanha, só que perdem e a Coreia fica independente, ela pede independência. E através de tratado ela se divide, uma parte para a Rússia e outra parte para os Estados Unidos. Só que os Estados Unidos e a Rússia decidem deixar a Coreia com sua ideologia, porque a Coreia tinha suas próprias organizações. Então a Coreia se dividiu entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. E todas as duas eram nacionalistas e queriam unificação. Aí começa uma disputa de ego, porque cada um tinha sua própria ideologia. E a Coreia do Norte acaba invadindo a Coreia do Sul. A Coreia do Norte, eles conquistam vários territórios, e nisso os Estados Unidos e a Rússia interferem na guerra. E essa guerra dura por 3 anos, foram mais de 2 milhões de pessoas mortas, e nunca houve um acordo de paz entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Pode dizer que até hoje há conflito entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. A Guerra do Vietnã foi uma luta pela sua independência. Se dividiu Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. A Vietnã do Norte era socialista e a do Sul capitalista. A Vietnã do Sul acaba sofrendo um golpe de Estado com o apoio dos Estados Unidos, porque eles queriam acabar com o socialismo. E entra a ditadura. Eram várias pessoas insatisfeitas, eram os chamados guerrilheiros, muitas vezes chamados de Vietcongs. E a Vietnã do Norte apoia eles no conflito, nas guerras. Teve vários conflitos entre eles e os Estados Unidos. Eles apoiam o Vietnã do Sul com armas e mantimentos, e o Vietnã do Norte começa ganhando porque eles conheciam o território, eles conheciam o clima e tinha apoio da população. Os Estados Unidos, para intervir que os Vietnãs do Norte ganhassem a guerra, eles começaram a invadir as vilas, só que não deu certo. Então os Estados Unidos acabam saindo porque eles veem que não tem como, eles não têm apoio da população.
Então, o Vietnã ele se unifica e tudo fica em paz. O fim da Guerra Fria só foi acontecer depois da queda do Muro de Berlim e da renúncia do, no momento, presidente da União Soviética, Mikhail Gorbachev. Em 1970, a União Soviética já passava por alguns problemas, como o baixo salário, a falta de concorrência e muitos outros problemas que levaram ao início do fim da Guerra Fria. E logo depois disso, o presidente Mikhail Gorbachev, ele assumiu o poder. E ele já era um presidente mais pacifista, ele, apesar de apoiador do Karl Marx, ele não era tão comunista, tão ditador, e ele teve duas reformas que foram muito importantes para o fim da Guerra Fria, que foi a Glasnost e a Perestroika. A Glasnost, ela tinha como fim dar um pouquinho de liberdade de expressão para a população, que era liberdade de imprensa. Ele tinha como fim também o voto fechado. E a perestroika, ela era uma medida econômica, ou seja, ele abriu a economia para outros países e a primeira, ela deu certo, entre aspas, porque algumas pessoas elas começaram a depor contra o governo. Eles delatavam os abusos que eles sofriam e outras coisas. Já a perestroika, ela falhou, porque ela não deu certo e isso levou ao fim da Guerra Fria. Foi mais um dos motivos. Em 1986 aconteceu o acidente nuclear de Chernobyl, que foi a explosão que aconteceu, né, radioativo, e isso levou, teve um custo muito alto para a União Soviética. E eles precisaram gastar muito dinheiro com isso, teve um investimento muito pesado lá na usina. E foi mais um dos fatores que levou ao fim da Guerra Fria. E então, até que enfim aconteceu a queda do Muro de Berlim, que significou o fim de debates entre a União Soviética e o bloco capitalista. E quando isso aconteceu, teve um marco muito grande para todo mundo, porque foi um fim mesmo. Eles pegaram, a população toda pegou marreta, pegou várias ferramentas, e eles quebraram o Muro de Berlim, unificando a cidade que hoje é a cidade de Berlim, que é uma só. E em 1991, o presidente Mikhail Gorbachev, ele renunciou ao cargo, o que levou realmente, colocou um ponto final na Guerra Fria.